Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. Hoje continuamos com a série que a gente vem tratando a respeito do caos implementado no Brasil desde a chegada de Jair Bolsonaro ao poder. Nessa semana nós vivenciamos mais um dado da tragédia. Já ultrapassamos a barreira de 400 mil mortos vítimas da Covid em nosso país, e todos sabemos que parte substancial desses mortos se deve ao negacionismo, à falta de empenho por parte do governo federal, o negacionismo da ciência, do isolamento social, a morosidade para se buscar as vacinas, tudo isso que todos estão bem informados. Mas é importante a gente entender que esse governo caótico ele chegou ao poder graças a uma conjunção de instituições, de grupos da sociedade que contribuíram para isso. E hoje nós vamos falar sobre um deles. Vamos falar sobre a justiça, vamos falar sobre o judiciário, sobre o Ministério Público e o papel deles nessa situação a qual nós estamos vivenciando. Você que está em casa e hoje ouve os discursos de Jair Bolsonaro e dos seus seguidores, os bolsonaristas, pode estar se pensando, pode estar assim, se perguntando: bom, mas Bolsonaro é opositor do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal o persegue. Afinal, essa é a narrativa que Bolsonaro e os seus seguidores vêm tentando difundir pelos meios midiáticos. É importante que você entenda o seguinte: hoje realmente Bolsonaro tem um problema, e certo, vários problemas com o Supremo Tribunal Federal, com o restante do Judiciário. Mas, se não fossem as instituições da justiça trabalhando e criando condições para um Estado distinto daquele que a nossa Constituição garante, nesses anos anteriores, pode ter certeza que ele não teria chegado da forma como chegou ao poder. É disso que nós vamos tratar hoje. Vamos contar um pouco dessa história, do que aconteceu no sistema do judiciário brasileiro nos últimos anos e que acabou gerando as condições para passarmos a viver essa situação esdrúxula de um governo tão incapaz, incompetente e negacionista da vida. Para começo de conversa, nós precisamos lembrar que uma questão importante, certo? Uma questão que será aí no decorrer do vídeo, será importante para o entendimento de tudo isso que nós estamos falando. Vamos lembrar que dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o judiciário é aquele em que os seus membros não chegam à condição para exercer o seu papel através do voto popular. O voto popular é responsável pela eleição do Poder Executivo, o voto popular é responsável pela eleição do Poder Legislativo, porém não interfere diretamente na questão do Poder Judiciário. Sejam os membros, os juízes, sejam os membros do Ministério Público, estes são técnicos, conhecedores da sua função, conhecedores da Constituição e das leis, as mais diversas, que, através de um concurso público, chegam à condição que eles vão exercer o seu poder. Estou citando isso para mostrar a vocês que, pela concepção da nossa Constituição, os membros do judiciário não devem ser guiados pelas pressões externas, pelas pressões das ruas. Os membros do judiciário não devem fazer política. Quem faz política são os membros do legislativo, são os membros do executivo. São esses que vivem
essa face da chamada democracia, em que dependem do voto popular e, portanto, necessitam dar respostas à população a respeito da sua forma de atuação nos seus cargos. Os membros do judiciário, estes só devem dar respostas à própria Constituição, porque eles só precisam e só devem se submeter à própria Constituição, não a pressões externas. Obviamente que, como qualquer ser humano inserido na sociedade, em contato com outros seres humanos, é óbvio que eles vão ser moldados por pressões políticas. Claro, nós não estamos aqui, né, não vamos aqui falar de seres humanos que são completamente isentos, que caíram de outro planeta aqui no nosso convívio. Obviamente que não, né, nós seríamos imaturos se estivéssemos falando disso. Porém, acima de qualquer coisa, os membros do Poder Judiciário, os juízes, os desembargadores, os ministros dos tribunais superiores, estes têm como função fundamentalmente o quê? Se submeter à vontade expressa na Constituição do país. É a ela que eles devem, que a sua consciência, a consciência de cada um deles, deve alguma coisa. Estou falando isso por quê? Porque há um fenômeno que tem acontecido não exclusivamente aqui no Brasil. Ele tem sido denunciado, ele tem sido analisado, ele tem sido debatido em diversos países do mundo, que é o fenômeno do chamado protagonismo do judiciário, que vem desde a virada do século passado e crescendo muito e muito forte, fundamentalmente, neste século XXI. No caso brasileiro, principalmente, veio se construindo e cresceu muito na última década que nós vivenciamos. Esse fenômeno do protagonismo do judiciário, ele diz respeito ao quê? Está a se falar do fato de que o sistema judiciário, o poder judiciário, perdão, ele tem ocupado espaços que constitucionalmente não lhe caberiam. O poder judiciário avançando sobre as diretrizes do poder legislativo e do poder executivo. Este fenômeno é muito importante, nós precisamos analisar, precisamos ver se isso condiz com a verdade, se isso realmente é um fato, se não é uma mera narrativa. E no vídeo de hoje a gente vai analisar alguns dados, apoiados aí, certo, em publicações sérias e respeitadas, certo, a respeito desse fato. Para começo de conversa, eu já digo a vocês, já adianto, que sim, no caso brasileiro, nas 2 décadas anteriores aqui, nós vivenciamos uma experiência gradativa de avanço do poder judiciário sobre atribuições de outros poderes. Isso não é restrito ao caso brasileiro. E para começo de conversa eu vou citar aqui um pensador, um cientista político, que embora cientista político se dedica a analisar, a estudar o caso do judiciário e do seu protagonismo. Um pensador canadense, um cientista político canadense chamado Han Hirschel. O Han Hirschel cunhou um termo que hoje cada vez mais cresce na academia, cada vez mais ele entra em voga, que é o termo juristocracia. O princípio básico, a juristocracia está aí atrelada a vários fatores, mas nós vamos simplificar aqui, vamos pegar apenas então somente a linha mestra do pensamento, que move a tal juristocracia. Esse termo que ele vai cunhar para de alguma maneira servir de uma espécie de retrato do momento histórico atual que nós vivemos em vários lugares do mundo. É importante citar que ele, no seu trabalho, ele não faz uma análise específica do caso brasileiro, mas vários juristas, vários cientistas sociais têm trazido a tese básica do Hirschel para analisar o caso brasileiro, porque ele se enquadra nessa percepção. Vamos lá. O que viria a ser a diretriz principal dessa tese da juristocracia? Basicamente, o que o Hirschel diz é o seguinte:
Em determinado momento histórico, as elites político-econômicas vão passar de bom grado, vão entregar o seu poder para o poder judiciário. Por quê? Porque elas percebem que estão perdendo a sua condição de exercer a hegemonia política. Ou seja, grupos minoritários que historicamente sempre foram definidores de poder, citamos aqui a famosa obra do pensador brasileiro Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, aqueles que sempre foram os donos do poder, quando percebem que estão perdendo o protagonismo, vão escolher um segmento da sociedade, o poder judiciário, e transferir capacidade decisória para o poder judiciário. E aí você pode estar se perguntando, e por que fariam isso? Por uma questão muito simples, porque os membros do poder judiciário formam uma espécie de oligarquia. Uma oligarquia, como eu disse agora há pouco, de pessoas estudadas, de pessoas com um cabedal de formação elevado, consequentemente, em grande parte, membros de uma classe social dominante, e que vão atender às demandas desses segmentos, dessas elites político-econômicas, que vão ter, de alguma maneira, um pensamento que se enquadra, que se encaixa, para evitar que uma parcela, exceto da maioria da população, continue executando, ou continue tendo executada as suas determinações. Esse pensamento do Hirschel, essa tese básica do Hirschel, como eu disse alguns minutos atrás, ela se enquadra no que aconteceu aqui no Brasil há alguns anos atrás. É importante a gente perceber, quando eu falo que o Poder Judiciário precisa respeitar a Constituição acima de tudo, é importante a gente relembrar que nós vivemos, e eu falei disso no nosso vídeo a respeito da geopolítica, da geopolítica do caos. Nós vamos lembrar que quando acontece nos Estados Unidos da América, lá no começo do século XXI, quando acontece a situação, a crise pronunciada a partir dos ataques às Torres Gêmeas, que o que você vai ter lá é uma mudança, uma configuração de poder em que o Estado vai crescer sobre, vai avançar em grande parte sobre os direitos da sociedade. Vai criar condições de um chamado estado de exceção. O conceito de estado de exceção, ou seja, quando em determinado momento nós vamos ter o Estado exacerbando o seu poder sobre os indivíduos, sobre a sociedade civil. E muitas vezes o que acontece é que, diante de um temor grande na sociedade, os membros da sociedade civil vão acabar aprovando essa condição. O que ocorreu lá nos Estados Unidos e o que vai acontecer no mundo no século XXI, a partir das palavras de um outro pensador que eu trago aqui para vocês, o pensador italiano Giorgio Agamben. O Agamben vai dizer claramente, e vai expor isso em um livro muito interessante chamado Estado de Exceção, ele vai dizer que a partir das Torres Gêmeas, o que nós vamos ver é um estado de exceção permanente. Um estado de exceção permanente. E um estado de exceção é um momento em que se confronta com a democracia, em que você tem o confronto de um poder do Estado em detrimento da democracia. Estou falando tudo isso por quê? Porque a juristocracia do Hirschel, aplicada à nossa realidade, ela salta aos olhos quando nós passamos a ver diversos momentos em que vamos ter, nesses anos anteriores, vamos ter o estado de exceção se configurando. Situações e circunstâncias em que esse estado de exceção vai dar demonstrações de que ele vinha se construindo. Como eu dizia, um dos fatos, o primeiro fato que eu trago à baila aqui,
é um fato que, na realidade, ele é proveniente da sociedade civil, que vai ter uma contribuição aí, junto com o poder legislativo, tá? Anuência do executivo, ou seja, um momento em que aparentemente todos estão consagrados, mas que vai dar uma demonstração de um avanço, de um ato de extrapolar o espaço do judiciário. Estou falando da Lei da Ficha Limpa de 2010. A Lei da Ficha Limpa, ela nasceu na sociedade civil e ela nasceu como um grande avanço. Só que, naquele momento, aquelas pessoas que formularam a Lei da Ficha Limpa, elas deixaram de lado um fato crucial. Vamos lembrar o que vem a ser a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa define o seguinte, né, que alguém, um candidato, um político que se candidate, né, que deseja se candidatar para passar, portanto, pelo crivo do voto popular, pelo crivo da democracia, né, que se porventura este candidato tiver sido anteriormente julgado e condenado em 2 instâncias, sendo que na segunda dessas instâncias seja um colegiado de juízes, né, e tenha sido, portanto, condenado na primeira e na segunda instância por um colegiado de juízes, que este candidato não tem o direito de participar do jogo democrático. Não tem o direito de sequer colocar a sua candidatura para o escrutínio da população. Percebam vocês que, gostando ou não gostando, estamos diante daí, certo, de um ato em que um poder, no caso o judiciário, passa por cima da vontade popular, da soberania popular. Claro que pode-se dizer, mas se o candidato é condenado, ele é criminoso, e se criminoso ele então ele não pode ser eleito. Bom, isso merece uma discussão mais ampla, mas o que eu estou aqui querendo mostrar para vocês é o fato de que, ao invés de garantir a vontade soberana da população, essa lei, ela pressupõe que o voto popular é incapaz, que as pessoas não têm capacidade para discernir o que é melhor ou pior para elas. Portanto, elas necessitam de um tutor. E esse tutor, nesse caso, vem a ser quem? O Poder Judiciário. Um juiz de primeira instância e um colegiado de juízes desembargadores em segunda instância. Esse é um prenúncio desse tal avanço do Poder Judiciário sobre atribuições de outros poderes. Aí, no caso, não é nem somente do Legislativo ou do Executivo, mas sobre o poder maior, né, que a nossa Constituição garante, que é o poder soberano dos eleitores, do povo. Né? Passado algum tempo, essa construção desse modelo autoritário, né, que vai flertando com um estado de exceção, ela irá se consagrar, e vai se consagrar assim de uma maneira bastante, vamos dizer assim, forte, inequívoca, quando do julgamento da chamada Ação Penal 470, o famoso, né, o vulgo mensalão. O tal mensalão, ele é interessante a gente perceber que é uma tentativa, um julgamento no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, a respeito, né, de ações políticas, né, exercidas na relação entre Executivo e Legislativo. Muito bem. Independentemente das questões ali, certo, de capacidades de comprovação, não, o que eu quero ressaltar aqui são 2 momentos de grande exacerbação desse papel e fundamentalmente do tal flerte com o estado de exceção. Primeiro que o processo a apresentação da culpabilidade, né, dos culpados ali, certo, da proposta feita pelo Ministério, pela Procuradoria-Geral da República a respeito da possibilidade da condenação, né, de agentes políticos, ela se baseou em uma lei, né, em um princípio, não numa lei, perdão, certo, mas numa teoria, né, ligada ao pensamento criminalístico,
que é a chamada teoria do domínio do fato, de um jurista alemão chamado Klaus Hoxing. Por essa teoria do domínio do fato, segundo os nossos juristas, o fato de que um agente menor tenha cometido um crime, e isso na realidade seria responsabilidade do agente maior, ou seja, do seu superior. Tá? Ele poderia imputar ao superior o crime, porque o superior ele vai dizer que não sabia, porém, como ele era superior, ele teria uma responsabilização a respeito desse crime. Muito bem, essa tese ganhou o corpo. Né? Os nossos membros do Supremo condenaram várias pessoas a respeito disso. Mas tem um detalhe muito interessante. Na única vez em que se pronunciou a respeito da utilização da sua tese, domínio do fato, né, no caso do mensalão, o jurista alemão Klaus Hoxing disse que a sua tese não cabia num tipo de julgamento como aquele. Que ela não havia sido feita para poder pegar e exercer esse tipo de situação, de circunstância relacionada com um político e um seu subalterno, ou, por exemplo, no caso privado, com o presidente de uma empresa e um empregado. É muito interessante a gente ver como isso foi escamoteado, né? Foi pouco debatido. Né? O próprio autor da tese negando a utilização da tese, a possibilidade da utilização da tese. Mas mais grave ainda do que isso, embora isso seja muito grave, mais grave do que isso é uma passagem extremamente marcante do voto de uma das ministras, da ministra Rosa Weber, né, a respeito da condenação de um dos principais, do principal agente político que foi condenado naquele caso, o então, que havia sido ministro da Casa Civil, José Dirceu, em que no ato da condenação a ministra soltou uma frase extremamente chocante. Né? Ela diz ali, certo, para todos ouvirem: não tenho prova cabal da culpabilidade de Dirceu, mas o condeno porque a literatura jurídica assim me permite. Percebam, estamos falando aqui, e veja bem, isso é a reprodução da fala da ministra. Ela diz claramente: eu não tenho provas de que aquele lá seja culpado, mas eu vou condená-lo, porque a literatura jurídica me permite. Isso é o exemplo maior de um estado de exceção, de uma situação de estado de exceção. Por que eu estou citando isso? Porque isso que aconteceu lá em 2013, é mais um sinal da bola de neve que vinha caindo, descendo, da avalanche de situações e de circunstâncias autoritárias que vinham crescendo. E, obviamente, o que eu quero dizer claramente a vocês é o seguinte: quando você permite que o autoritarismo cresça, que a avalanche autoritária venha crescendo, ela vai terminar esmagando a sociedade como um todo. Esse fato irá acontecer no final. Tanto é verdade que o que virá a partir daí é algo mais grave, mais sério ainda. É uma espécie de aperfeiçoamento dessas condições do estado de exceção, tá? A partir do que aconteceu no caso do mensalão e que vai degringolar aí com a chamada Operação Lava Jato. Vamos contar um pouco aí, certo, desse fenômeno. Para a gente chegar no caso da Lava Jato, a primeira coisa que precisa se entender é que o processo da Lava Jato ele já vinha sendo, vamos dizer assim, expresso a partir de uma figura que é a figura central da Lava Jato, que vai ser o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, em 2004, no ano de 2004, ele escreve um texto, certo? Enaltecendo um texto de 7 páginas, enaltecendo a chamada Operação Mãos Limpas da Itália. Uma operação que se deu lá nos anos 90 na Itália. Operação Manipuliti, tá? Em italiano. Muito bem.
É importante a gente fazer uma análise aqui, estabelecer uma análise a respeito do seguinte. A Operação Manipulite, ou vamos chamá-la, né, em português, a Operação Mãos Limpas, ela foi uma operação que atacou violentamente o sistema político italiano. Ela destroçou o sistema político italiano em nome do combate à corrupção. E, depois de ter destroçado todos, né, o sistema partidário, político partidário da Itália, dizendo que no combate à corrupção, o combate à corrupção poderia e deveria ter esse papel, certo, de limpar a área da política. No final das contas, o que aconteceu foi que, após a Operação Mãos Limpas, ascende ao poder, chega ao poder na Itália, um corrupto da maior monta, tá? Certo? Um homem, um bufão, como costuma se dizer, né? Certo? Chamado Silvio Berlusconi, tá? Certo? Que teve um governo patético, né? Monstruoso, certo? Um homem extremamente autoritário, tá? E que na realidade era fruto do processo de destruição que a Operação Mãos Limpas trouxe para a Itália. Porque a Operação Mãos Limpas criou uma sensação de que a política era suja por completo. A população comprou essa tese, abraçou essa tese, passou a odiar a classe política e, a partir daí, elegeu um cara que se dizia não político e que, na realidade, destroçou por completo a vida da sociedade italiana. É muito interessante que em 2004 o juiz Sérgio Moro estava encantadíssimo com essa tese. E por que ele estava encantado? Porque o juiz Sérgio Moro faz parte de um grupo de membros do Poder Judiciário que acreditam piamente que eles têm uma capacidade superior à da população para decidir os rumos. E eles encamparam essa tese de desejo de serem o quê? Os agentes da limpeza da política. Fundamentalmente, isso é um pensamento de autoritários, de quem despreza a democracia, de quem acredita que por ter ou estudo, ou dinheiro, ou algum tipo de qualificação, se considera superior ao restante da população. E diante desse fato, o que acontece no tal texto escrito pelo juiz Sérgio Moro? Ele enaltece exatamente os pontos vamos dizer assim, autoritários, arbitrários da Operação Mãos Limpas. Ele diz claramente no seu texto, ele diz que é necessário, ele bate palmas para o fato de que a Operação Mãos Limpas desarticulou as estruturas dos partidos políticos e da política local. Desestabilizou a política. Ele vai defender a tese de que devam se executar prisões antes do julgamento. Prisões com o intuito de, a partir da prisão, fazer pressão para conseguir delações. Que vai, de certa maneira, ser a base de outra dessas ficções autoritárias que uma parcela substancial da sociedade comprou, que é a ideia da delação premiada. Que, na realidade, remonta aos princípios mais anticivilizatórios e medievais da ideia de que você, na realidade, está usando a prisão como uma forma de tortura. Eu vou torturar a pessoa porque vou prendê-la sem a justificativa e, prendendo-a, vou forçá-la para que ela denuncie outros. E qualquer pessoa de bom senso sabe que se alguém lhe tira a liberdade e promete que vai lhe devolver a liberdade se você denunciar alguém, essa pessoa, se tiver uma ética e moral muito forte, não denuncia, mas se por acaso, depois de meses e meses e meses numa prisão que ela não sabe, muito provavelmente ela acaba fazendo essa denúncia. E foi exatamente isso que aconteceu lá na Mãos Limpas e aqui na Lava Jato. Outra questão que ele enaltece lá no seu texto de 2004 são os vazamentos seletivos para a imprensa. Fazer vazamentos exatamente para utilizar a imprensa como forma de pressão
pressão pública, né, de desgaste e escracho público, certo? Arrebentando com as reputações das pessoas. Perceba que lá em 2004 toda a arquitetura autoritária está forjada, montada nesse texto. Pois bem, depois que o mensalão não conseguiu o seu intento, o intento de parte substancial daquela elite político-econômica que o Hirschl cita da juristocracia. Qual que era o intento? Tirar do poder um partido de centro-esquerda que estava ganhando as eleições seguidamente. Aí, setores da mídia detentores de poder, de muito poder, fundamentalmente as organizações Globo, vão encampar a tese e incensar a figura do juiz Sérgio Moro como o grande herói nacional. Por quê? Porque eles vão defender essa tese, certo, de que a Lava Jato vai ser a operação que vai limpar o Brasil, que vai passar um jato de água para limpar a política brasileira. E na realidade o que ela vai fazer vai ser gerar desconfiança, raiva, ódio nos cidadãos brasileiros à política. E a partir do ódio que esses cidadãos terão, o que vai acontecer? Eles passarão a acreditar em alguma figura mitológica que vai surgir para poder varrer totalmente e acabar com essa política que eles passarão a julgar como suja, como fétida. Pois saibam vocês que a Lava Jato, os membros do Ministério Público, juntamente com o juiz Sérgio Moro, em conluio, que hoje está comprovado, né, inclusive com voto dos membros do Supremo, mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais para o final. Mas voltando, os membros do Ministério Público, os acusadores, né, a chamada força-tarefa da Lava Jato, se julgando tão superior à democracia, vão resolver participar da disputa política. Como assim, Renato, resolver participar da disputa política? Eles vão formular uma série de medidas, as chamadas 10 medidas para o combate à corrupção. E vão sair aí fazendo propaganda pelo Brasil todo, buscando o quê? Buscando apoio popular. Percebam vocês, a Constituição ela é muito clara. Quem executa, né, política para poder buscar, certo, para poder fazer lei, são os membros do Poder Legislativo. O Poder Executivo, também pode, certo, a partir de medidas provisórias, também pode propor lei. Agora, os membros do Judiciário, no caso, certo, os membros do Ministério Público, não têm essa atribuição. Então estamos falando de um delírio coletivo a partir de um grupo de homens e mulheres que passam a se julgar superiores aos demais e que são eles que vão limpar a política, porque só eles são virtuosos. E a partir daí o que eles farão? Eles vão propor medidas de combate à corrupção. E dentre essas 10 medidas, pasmem vocês, havia uma que depois foi derrubada no Congresso, mas havia uma que dizia textualmente o seguinte: era para se garantir a permissão do uso de provas obtidas de forma ilícita para condenar alguém. Ou seja, a vontade de condenar era tão grande da parte desses membros do Ministério Público que eles queriam passar por cima de um princípio básico da justiça. Não se pode usar provas ilícitas para condenar alguém. O que é uma prova ilícita? É uma prova que está fora da lei, que foi obtida de forma fora da lei. Estamos falando do estado de exceção. Aquilo que não está na lei, no regramento, na Constituição, excede a Constituição. Então está fora. Aquilo que é ato de alguém que sejam fora da lei. Pois eles defendiam isso. Para vocês verem o tamanho, né, do problema, o tamanho da condição de estado de exceção que foi proposta pelos membros da Lava Jato. Mas não é só isso não. Esses membros da Lava Jato que propunham isso em público, eles executaram no privado, executaram diversas ações
fora da lei. Há uma riquíssima, eu vou deixar na descrição, certo, aí uma matéria riquíssima do jornal francês Le Monde, publicada agora, certo, no mês de abril, que mostra as relações, e há uma outra, a matéria, certo, da agência pública brasileira, certo, também que mostra isso, que mostra as relações incestuosas, as relações de uma proximidade ilegais entre membros do Ministério Público Brasileiro na Lava Jato e membros do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça e do FBI. Para vocês terem uma ideia, o que se fez? Houve aqui, certo, no implantar da Lava Jato, aconteceram alguns fatos importantes. E um desses fatos era o seguinte, é que os membros do Ministério Público Brasileiro, passando por cima da lei, estabeleceram relações de troca de informações com membros do governo dos Estados Unidos. Prestem atenção, esse tipo de acordo pela lei brasileira só poderia acontecer se houvesse uma autorização do ministro da Justiça. O ministro da Justiça não foi consultado. Os membros do Ministério Público, os membros da Força-Tarefa da Lava Jato, aqueles que a mídia, uma parte substancial da mídia, passa pano e esconde esse tipo de coisa, eles burlaram a lei. Ou seja, eles agiram como fora da lei. Para quê? Porque estavam numa cruzada para poder acabar com a corrupção. É muito interessante essas pessoas que, para acabar com os crimes, resolvem cometer crimes. Né? Pois bem, eles assim o fizeram. E vou de novo citar aí essa matéria importante do Le Monde, mas não só ela. Vou citar também um estudo técnico do DIEESE, do seríssimo DIEESE, que mostra como essas ações da Lava Jato, essas ações arbitrárias da Lava Jato, com um foco único, né, de que o mal do Brasil é a corrupção, então tudo vale para acabar com a corrupção, como elas foram essas ações foram agentes diretos da crise monumental que se implantou e que a gente paga até hoje. Por quê? Porque, segundo esse estudo do DIEESE, a Lava Jato, quando ela resolve mirar alguns segmentos da sociedade brasileira, da produção econômica brasileira, certo? E culpabilizar esses segmentos, ela vai ter um papel de destruição de segmentos, de setores da economia nacional. O primeiro deles, o que mais sofre logo de cara, é exatamente a Petrobras e o sistema petrolífero e de gás. Mas não é só isso. Por quê? Porque a Petrobras, a principal empresa brasileira, ela vai ser extremamente vai ser atacada pela Lava Jato, que vai passar a imagem de que aquela empresa ela era totalmente cheia de corrupção. Outra questão interessante, importante aí, outro segmento que vai sofrer terrivelmente, o segmento da construção civil, porque a Lava Jato vai pegar as grandes empresas, certo? Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS, essas grandes empreiteiras, e vai definir, são empresas corruptas, assim como a Petrobras. Prestem atenção numa coisa, o combate à corrupção é uma coisa seríssima, ele precisa ser feito. Só que em qualquer país decente do mundo, como que se combate a corrupção? Se vê que existe corrupção em uma empresa, então se pega os controladores da empresa. Os controladores da empresa cometeram crime? Ah, beleza. Então vocês, controladores, serão julgados e, se for comprovado, serão punidos. Porém, nós preservaremos a empresa. Nós temos que preservar a empresa, os empregos e a importância dela na sociedade. Mas não foi isso que foi feito pela Lava Jato.
Para vocês terem uma ideia, o tamanho do escárnio, do absurdo, a Lava Jato, ela fez um ato completamente descabido e que foi aplaudido por uma parcela significativa da sociedade, que foi o seguinte, que foi levar a Petrobras para ser julgada nos Estados Unidos e fazer com que a Petrobras pagasse uma multa que, em dinheiro, em dólares na época, equivaleria a 3 bilhões e 500 milhões de reais. A Petrobras foi sangrada pela Lava Jato para pagar nos Estados Unidos uma coisa que não tinha nenhum cabimento, e ela teve que pagar esse dinheiro. Sabe por quê? Porque desses 3 bilhões e 500 milhões de reais, os membros da Lava Jato, da Força Tarefa, resolveram pegar 2 bilhões e meio e trazer para cá para o Brasil. E sabe qual que era a ideia deles, exposta pelo senhor Dallagnol, né, o procurador Estrela? Era que esses recursos, esses 2 bilhões e meio, ficassem com os membros do Ministério Público para que eles usassem para o combate à corrupção. Nada mais era do que pegar recursos para esse setor, para esse partido da Lava Jato, que estava fazendo política sem ter a incumbência, sem possuir a incumbência constitucional para fazê-lo, passando por cima, né, da vontade, né, que a Constituição expressava claramente. Mas prosseguindo, eu citei o estudo do Diese. O Diese diz claramente que prestem atenção, do número de desempregados que nós temos, a Lava Jato foi responsável direta pelo desemprego de 4 milhões e 400 mil brasileiros. Seja aqueles da indústria petrolífera, da indústria naval, que quebrou inteirinha porque ela abastecia a indústria petrolífera, e de vários outros segmentos, de diversos outros segmentos. Repito, eu não tenho nenhum apreço pelo senhor Odebrecht ou pelo dono ou diretor, seja lá de qual empresa que seja, certo? Se essas pessoas cometeram crimes, cometeram delitos, muito bem que elas sejam identificadas, separadas da empresa, julgadas e, se for o caso, condenadas, e que paguem. O problema é que se fez uma destruição dessas empresas. A Odebrecht, por exemplo, chegou a ser a 6ª maior empreiteira do mundo. E quando destruíram essas empresas, o que vai entrar no lugar, além desse desemprego, além dessa destruição da economia? Sabe o que vai entrar no lugar? Empresas de fora, que vão ter que vir aqui para poder ocupar esse lugar. Por que vocês acham que os Estados Unidos estavam tão felizes e contentes em ter membros do Ministério Público e do Judiciário ao seu lado? Porque essa condição servil, essa postura de viralatismo desses segmentos, fez o quê? Fortaleceu empresas estrangeiras em território nacional, em detrimento das empresas nacionais. Os membros, né, da Lava Jato e a imprensa, aquela que recebia os vazamentos e que, portanto, era íntima, né, da Lava Jato, elas diziam o quê? A Lava Jato está recuperando dinheiro para o Brasil. Pois bem, segundo os dados, né, do seu Deltan, a Lava Jato chegou a recuperar alguma coisa aí, certo, até próxima a 14 bilhões de dólares. Ele não consegue comprovar isso claramente, mas vamos dizer que seja 14 bilhões. Pois o estudo da Diese mostra que que o país perdeu mais de 172 bilhões. Coloque na balança. 14 de um lado, 172 do outro. Para ver o tamanho da perda, o tamanho da desgraça que a Lava Jato acabou gerando em termos de economia. Isso hoje, certo, comprovado, e são diversos os estudos, estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diversos estudos que mostram esse tamanho da perda. Estou falando apenas da parte econômica. Estou falando das perdas do desemprego monumental que acabou sendo gerado a partir daí, que nasce com a Lava Jato.
mais do que qualquer outro tipo, com qualquer outra crise. Mas nós tivemos outro tipo de perda, uma perda tão profunda, ou até mais, porque ela se alaça pelo restante, né? Qual foi a perda? Foi a perda da democracia. Foi o fato de que a Lava Jato construiu as condições para um golpe de Estado, um golpe judiciário legislativo, que vai exatamente trazer, né, propostas que foram exatamente propostas que minaram as condições dos trabalhadores brasileiros. Uma reforma trabalhista draconiana, né, retirando direitos, coisa que a Constituição não permite, dos cidadãos brasileiros. Uma reforma da Previdência, retirando direitos. E eles continuam aí, certo, com essas tais reformas focadas fundamentalmente para quê? Para minimizar as perdas das classes, das elites dominantes, e macular, colocar os trabalhadores nessa situação dramática que estão vivendo, com os milhões e milhões de desempregados que nós temos, certo? Sendo que se submeter a um nível de sobrevivência verdadeiramente monstruoso. Para continuar esse processo, qual vai ser a cereja do bolo? Vai ser o fato de que o então juiz Sérgio Moro, o paladino, o homem que estava limpando o Brasil, vai perseguir o político que era o candidato à presidência da República com o maior nível de intenção de votos. Vai perseguir o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula era aquele que liderava todas as pesquisas. Absolutamente todas elas. E aí, o ministro Sérgio Moro vai criar juntamente com o Ministério Público, como hoje é sabido por todos, né, graças aí ao papel da imprensa, né, certo, do chamado escândalo da Vaza Jato, e hoje é reconhecido pelo Supremo, que foi obrigado a reconhecer, né, certo, a suspeição, ou seja, um juiz suspeito. O que é um juiz suspeito? É o famoso, popularmente, o juiz ladrão, né? É aquele que facilita para um lado para prejudicar o outro. Pois bem, ele perseguiu, ele criou, juntamente com o Ministério Público, um processo sem provas, e a partir daí prendeu o líder das pesquisas. Impediu que ele participasse, juntamente com o TRF4, impediu que ele participasse da eleição. E aí entra em cena de novo a questão do estado de exceção. Por quê? Porque o Tribunal de Segunda Instância lá do Sul, o TRF4, teve uma decisão que é verdadeiramente um assinte. Os membros, os desembargadores do TRF4, eles disseram o seguinte, certo? Eles definiram o seguinte, que a Operação Lava Jato era extraordinária. Portanto, ela não precisava se submeter à lei do país. Quer exemplo mais claro, soco no estômago, do ponto de vista do chamado estado de exceção? Não tem como. Né? Quer dizer que nós estamos falando de uma operação que está acima da lei, que está fora da lei, excepcional, que é digna de um estado de exceção, como se eles pudessem tudo. E a tal cereja do bolo qual foi? Depois de conseguir prender o líder das pesquisas, essa prisão garantiu que um outro candidato, que se dizia diferente, não político, blá 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 blá, um candidato do autoritarismo chamado Jair Bolsonaro, vencesse as eleições. Eu tiro o líder das pesquisas para o outro ganhar. E quando o outro ganhou, quando Jair Bolsonaro ganhou, supremo absurdo. O que aconteceu? Sérgio Moro aceitou ser ministro dele. E a mídia ficou quietinha. Gente,
o juiz prende o líder nas pesquisas, o outro ganha, e aí ele recebe em troca, pelo fato de ter prendido, recebe em troca o quê? Um ministério. Hoje, felizmente, isso está às claras. Graças a um trabalho do The Intercept, graças a um trabalho de vários órgãos de imprensa, graças ao Supremo Tribunal Federal, que mostrou e provou que o juiz Moro é suspeito, portanto, as suas decisões foram anuladas. E nós estamos tentando aí, certo, viver aí, certo, uma nova realidade. Porém, não se pode esquecer o que foi feito para construir, pavimentar as condições para o caos que a gente vive hoje. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.